Minha diretoria, separemos as coisas. Primeiro, você vai clicar no link aqui da Betano aqui embaixo para ganhar R$500 de bônus, que você não é trouxa, né? Segundo, você vai se inscrever no canal, deixar teu likezinho, dar aquela moral toda e tal, né? Você sabe como é que é, né? Se quiser mudar para os Estados Unidos, vai clicar aqui na Green Card US. Mas dados os recados a você, eu devo dizer que o assunto Pedro me causa algumas reflexões. Primeiro que esse radicalismo fly influencers, que ou você quer matar o Pedro ou você quer defender o Pedro até a morte, isso é coisa de idiota, né? Você não precisa ficar... Isso aqui não, já me chega a eleição esse ano de você tem que ficar totalmente de um lado, totalmente do outro, né? Vamos combinar que o Brasil já aprendeu que ninguém ganhou com isso. Então, não tem que defender em 100% um cara e nem ficar totalmente contra o cara. Pô, pode ter coisas ponderáveis no meio da história, como provavelmente tem. Nós não estamos falando de nenhum bandido, nós estamos falando do Pedro, né? Nós não estamos falando de uma facção criminosa, estamos falando do Flamengo. Nós não estamos falando de nenhum general, nós estamos falando de uma comissão técnica do São Paulo. Então são pessoas em tese de bem que a gente pode ter uma discussão, ter um problema entre eles e achar uma forma de chegar no meio termo, onde a gente não precisa crucificar ninguém. Primeiro ponto, eu vou tentar separar, tá? Primeiro, muita gente falando assim, porra, mas o Pedro é um frouxo, o Pedro não podia ir numa delegacia fazer um BO por causa disso, essas coisas se resolvem no vestiário. Não vou negar que 98% dos casos, realmente, quando acontece isso no futebol, e não é raro, não é totalmente raro, claro que vindo da comissão técnica mas não é raro ter uma pancadaria no vestiário e tal, não é tão raro assim, isso realmente se resolve no vestiário. Ou quem tomou a porrada revida, ou os outros entram no meio, ou a diretoria chega e eles resolvem ali mesmo, isso muito dificilmente vai para uma delegacia. Então sim, o Pedro teve uma atitude incomum, tá? É estranho o Pedro tomar 3 tapas na cara e depois um soco de um cara mais velho do que ele não reagir? Não vamos negar que é. Né? Eu acho que qualquer jogador, qualquer pessoa da idade do Pedro, sendo um atleta, dificilmente toma 3 tapas na cara e um soco na cara e fica olhando, né? Então, é esquisito. Então o Pedro armou essa situação? Não, cara, não tem como o Pedro saber que o cara ia fazer isso com ele. Aí já é um delírio. Aí já é querer, né? O Pedro fez de caso pensado. Fez o quê, gente? O Pedro pediu pro cara dar um soco nele? Não, gente, porra. O Pedro não sabia que isso ia acontecer. Ele podia saber que ele estava irritando a comissão técnica do Flamengo, que ele tá errado em se negar a se aquecer. Isso tudo ele tá errado. Tá? Agora, daí a ele saber que ele vai tomar um soco, são outros 500. O que eu acho que aconteceu que fez ele ir na delegacia? Eu acho que no momento em que dá a merda, o Pedro fala pra alguém do staff dele, empresário, sei lá o quem, e alguém muito mais esperto fala pra ele assim, Pedro, vai na delegacia e faz um BO. Não, mas vai lá fazer um BO. Por quê? Porque é o seguinte, irmão. Você tá insatisfeito com o São Paulo e você tá insatisfeito lá no Flamengo. Você tem proposta, quer sair. O Flamengo gastou uma grana em você é caro. Muitos times que queriam te contratar não vão por causa do seu valor. Se você tem um BO na sua mão, comprovando lá que você tomou um soco no seu ambiente de trabalho de um superior a você, a possibilidade de você anular esse contrato e sair de graça do Flamengo é considerável. Aí o que eu fiz? Eu liguei para alguns advogados, né? Chamei no WhatsApp alguns advogados que trabalham nessa área comigo e falei, vem cá, me dá uma... Qual é a possibilidade do Pedro, com essa situação, sair de graça do Flamengo? E realmente ouvi aquilo que realmente a matéria da Globo colocou na capa hoje. A possibilidade é considerável, né, do Pedro conseguir na justiça. Não sei se na totalidade, né, claro que vai depender do juiz, são várias esferas, etc, mas a possibilidade é bem aceitável do Pedro conseguir se livrar do contrato dele com o Flamengo em virtude de ter tomado um soco no seu ambiente de trabalho. Dito isso, eu acho que aí tem alguém que falou, Pedro, deixa de ser trouxa. Garante o teu lá. O que não significa que o Pedro vai usar isso para chantagear o Flamengo. Só que significa que ele tem um resguardo. Ou seja, se as coisas aqui não acontecerem do jeito que seja bom para mim, eu posso sair. Se o Flamengo não quiser me vender, alguma coisa assim, eu tenho como tomar uma medida e sair. Ou pelo menos tentar fazer isso. Então eu acho que depois que aconteceu a merda, alguém avisou o Pedro que ele tinha ali uma oportunidade de ter nas mãos a possibilidade de sair ou não. E aí eu acho que o Pedro fez o que a maioria de nós faria. Porque na hora, você tá puto pra caralho com o clube. Porque foi alguém do clube que fez isso. Então na hora, irmão, você fala, pô, eu não quero trabalhar mais com esse treinador, eu não quero trabalhar com essa diretoria, eu não sei se esse cara vai ser demitido ou não, e eu vou me resguardar, vou lá no delegacia e vou voltar com um papelzinho na minha mão que amanhã pode me garantir sair daqui. Eu acho que o que o Pedro fez é incomum, mas não taxa o Pedro como um oportunista. Eu acho que ele quis se resguardar e alguém bateu isso no ouvido dele e ele foi fazer porque eu não acho que ele tenha tido cabeça na hora de pensar em tudo isso e fazer um negócio desse. Pelo jeito, pelo que noticia o pessoal lá da imprensa que foi acompanhar o treino do Flamengo, quando o Pedro não foi pro treino hoje, os jogadores ficaram mais pro lado do Sampaoli. Então talvez aquele problema que poderia dar no Flamengo, do elenco entender que o Sampaoli, naquele depoimento dele, um pouco infeliz, deu uma passada de pano pro cara,
Não, pelo jeito não aconteceu. Parece pelos relatos que os jogadores estavam bem com o Sampaoli, que eles entenderam que foi uma atitude individual. E quando o Pedro falta, os jogadores também se sentem um pouco abandonados. Tipo assim, pô, e o grupo? E nosso trajeto aqui, nossa trajetória aqui pra Libertadores? Como é que é isso aí? Não vai estar aqui agora? Porra. Então aí o Pedro deu um mole. Ou ele tem muito definido na cabeça dele que ele vai tentar judicialmente sair do Flamengo. Pode ser qualquer uma das duas coisas. Ou realmente o Pedro tá com dor de dente. Enfim, também é uma possibilidade. Outra coisa chata que eu acho. Ah, mas o Pedro, alguém falou aí, né? Eu não sei se foi o Pedro que falou ou alguém que botou as palavras na boca do Pedro, de que ele estaria sofrendo muita pressão psicológica no Flamengo, parte do Sampaoli, etc. Que tá sendo muito difícil para ele trabalhar e tal. E eu realmente não me lembro se eu li isso saindo da boca do Pedro, porque tem que estar entre aspas, ou se eu li contextualmente. Mas seja como for, gente, não dá pra gente imaginar que num cenário como o do futebol, em 1993, o Cafu ia sair do campo e falar assim: não tô aguentando, o Tele tá gritando muito comigo porque eu não sei cruzar, eu preciso de um psicólogo, eu preciso ir embora daqui, eu tô sofrendo. Ó, gente, peraí, vai. Calma aí, ô Pedrão, na moral. Foi jogar no Flamengo, irmão. Ah, isso não dá o direito. Pedrão, na moral. Foi jogar no Flamengo. Você podia estar sendo tratado dentro do ambiente do futebol, né? E vai chegar esse dia, e eu vou dizer pra vocês que falta muito pouco tempo, guardem esse vídeo que vocês vão me lembrar disso. Falta muito pouco pra um jogador de futebol sair de um jogo dizendo pra imprensa, até processando e fazendo merda: porra, vocês viram o treinador me mandando tomar no cu, me ofendendo o jogo inteiro? Até quando eu vou ter que aguentar isso, pô? Eu sou um profissional. E a imprensa hipócrita pra caralho, que todo mundo se trata assim na imprensa, mas na hora que ligar a televisão, vai todo mundo falar: não, realmente, precisa acabar. Esse ambiente tóxico do futebol, como é que pode um treinador, não é? Que chefe no mundo fica o tempo inteiro mandando o funcionário dele tomar no cu? Isso realmente não precisa, não, isso tem que acabar. Vai chegar esse dia, escreve o que eu tô falando. Essa discussão vai acontecer. Só que, cara, o ambiente do jogo de futebol é um ambiente extremo de disputa e paixão. E se você tirar esse fator, o futebol ele passa a não valer o que ele vale. Então, se o jogador ganha 300, 400, 500 mil, é porque ele tem que lidar com isso e ele tem que saber que ele está envolvido com a paixão de terceiros e com todo esse ambiente dentro do jogo, que é um ambiente extremamente estressante. Caso contrário, ele não ganharia isso. Então aí tem que perguntar pro jogador: você quer ganhar a mesma coisa que um professor? A gente te bota para trabalhar numa biblioteca e tu vai ganhar a mesma coisa que o professor. Você quer gerar toda essa paixão que você gera em milhões de pessoas ao mesmo tempo e não quer que isso gere uma pressão em você ou que tenham atos descabidos numa sociedade convencional diferente de um jogo durante 90 minutos, aí você não entendeu nada. Aí você não pode trabalhar com futebol porque você não entendeu nada. Então essa parte eu acho mimimi, tá? E realmente também não entendo por que o Pedro não reagiu, porque eu acho que qualquer um teria reagido, né? Se alguém me der 3 tapas na cara, eu não vou esperar o soco, eu já vou ter reagido. Mesmo que eu apanhe, mas pelo menos reagir, eu vou tentar. Então, isso é meio esquisito, assim, o Pedro não pode... Puta sangue de barata que você tem, Pedro, caralho. Enfim, eu acho isso, tá? Eu acho que o Pedro se resguardou. E esse resguardo pode acabar custando caro pro Flamengo financeiramente, mas faz parte do jogo.